Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Missionária Márcia Doneda, muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez por aqui. Boa tarde, Nayan, tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tô te ouvindo bem, tá chegando ótimo o seu áudio por aqui, seja sempre bem-vinda às nossas quintas-feiras, às tardes de quinta-feira aqui na nossa missionária. Já tem gente mandando mensagem aqui, tô esperando irmã Márcia chegar. Calma, gente, calma. Maravilha, Nayan, que bom estar aqui com você, que bom estar aqui também com todos os nossos queridos ouvintes aqui do nosso Brasil afora aí. Um grande abraço para todos vocês. Pronto, muito sol por aí, irmã Márcia. Sol maravilhoso, um céu tá lindo, Nayan. As nuvens branquinhas com um fundo azul, olha, tá lindo. Foi meu pai que fez isso aí, minha irmã. Foi meu pai que fez esse céu. Desse jeito, 31 graus, assim, mas tá bem. É lindo, lindo de contemplar o pôr do sol aqui nessa época do ano. Eu sou meio suspeita para dizer sobre. Eu sou apaixonada pelo nascer do sol, o pôr do sol, a lua, todas as suas fases. É lindo demais, né? É bom a gente contemplar essas coisas que o nosso Deus criou, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. Salmo 19 fala muito sobre isso, né? Isso. De contemplar a glória de Deus, né? Exatamente. Bom, 3:04. Galera, é o seguinte, você já pode começar a mandar a sua mensagem pro nosso WhatsApp 11 930 030316. O nosso tema de hoje aqui com a missionária Márcia Doneda é família e a educação cristã, beleza? Então já vou soltar a vinhetinha, viu, irmã Márcia? Tá certo, Dayan. Vamos lá. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, valendo a partir de agora nosso Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda. E o assunto de hoje interessantíssimo, como sempre, né? Família e a educação cristã. Fala um pouco sobre esse assunto pra gente. Por que você escolheu ele pra hoje, irmã Márcia? Olha, Nayan, na verdade a gente já vai estar caminhando com o que nós vimos no programa anterior, né? E nós falamos semana passada sobre a importância dessa parceria entre a escola e a família no processo da educação, mas ali como um fator pedagógico relevante, né, para um bom desempenho ali do processo de aprendizagem do aluno ali relacionado à escola. Então a família é essa parceira e nessa parceria realmente traz resultados positivos para o aluno, para o filho, para a família e para todos, né? E infelizmente parece que nós temos visto aí uma terceirização da educação e algo que está sendo muito frequente nas nossas famílias e que nós podemos perceber que esse número, infelizmente, acaba assim crescendo, está crescendo, tanto que é frequente, mas acaba crescendo, de transferir a responsabilidade da educação, não do ensino, mas sim da educação para outras instituições como a igreja, a escola, e isso realmente acaba prejudicando aí a missão, a função da família. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a família, a educação, formação e principalmente sobre a educação cristã. Por que realmente a família tem essa missão? Recebeu de Deus essa incumbência, né? E mais triste ainda que a gente pode perceber que percebe-se com muita facilidade a família, elas começam a culpar às vezes as instituições por algum eventual fracasso ali no processo de aprendizagem, no desenvolvimento intelectual ali dos seus filhos, né? Então nós podemos perceber nessa situação aí que a educação secular, a formação lá na escola com seus currículos, com a grade curricular, com a formação dentro ali da escola, com a educação formal, né? O ensino é da escola, mas que a família tem essa parceria de grande importância, né?
sempre como nós falamos, a nota do aluno é a nota da família. Exatamente, né? Exatamente. E voltado agora para a educação cristã, e às vezes a gente percebe também algumas situações negativas, né? Como eu já acabei mencionando aqui, de pontuação, de famílias pontuando, meu filho não aprende porque professor isso, professor aquilo, escola isso, governo aquela. Então, assim, a gente ainda também se depara com essa triste realidade, com essa facilidade que nós, às vezes até nós nos pegamos e fazemos, realmente colocando essa culpa nessas instituições, né? Pelo fracasso ali, de talvez alguma situação no processo de aprendizagem dos nossos filhos. Fica mais fácil colocar a culpa em alguém, né? Síndrome de Adão, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Mas voltando agora para a educação cristã, que é algo muito sério, muito precioso. Nossa, eu me emocionei várias vezes ao longo da semana fazendo essas pesquisas e vendo quanto que realmente, quando a gente fala de educação cristã, nós estamos falando de um processo de aprendizado sustentado pela ação do Espírito Santo, baseado nas Escrituras Sagradas. É algo muito sério, é algo lindo, é algo precioso, né? Então a educação cristã, isso algumas definições assim gerais, é um processo cristocêntrico, né? Certo. Onde você coloca Cristo no centro da sua vida, no centro da sua família. E essa educação, ela é baseada na Bíblia, no relacionamento que a pessoa tem de estudar, de se comunicar, e também das experiências, né, vividas nesse processo de ler e de colocar em prática, e acima de tudo, de levar outros a Cristo, né? E lembra que nós falamos no ano passado sobre filhos são discípulos dos pais? Né? Sim. Então, que realmente a gente tem condições também, o propósito de levar os nossos filhos, a nossa família a Cristo, né? Eu sempre, na hora que nós oramos, nós paramos, oramos, eu sempre faço assim: Deus, alinha o meu coração do meu esposo ao Senhor, o coração dos nossos filhos ao Senhor, o coração dos meus pais, dos meus irmãos, cunhados, sobrinhos. Então sempre a gente está lembrando isso, né? Porque na verdade eles são os nossos discípulos, eles são pessoas que estão olhando para nós. Sim. E o desejo enorme do coração de Deus é que eles possam realmente ver Deus em nós, né? Exatamente. 3 horas e 9 minutos, 3 horas e 10 minutos aqui, na verdade. Já? O ponteiro pulou aqui. Bom, eu tava te ouvindo aí nessa introdução, fica claro, tanto na educação secular, vamos dizer assim, né? Educação formal, enfim, e na educação cristã, a família ela é assim de extrema importância nessa formação, porque a gente até brincou sobre a questão de colocar a culpa, né, em alguém ou em alguma instituição caso as coisas não andem. Mas na verdade é uma parceria, né, irmã Márcia? Eu penso que tanto a escola em si quanto a igreja que ensina, se a família não fomentar as atividades que vão para casa, não ajudar ali a criança e tal, as coisas não vão andar, não vão se desenvolver da maneira que realmente se espera. Verdade, Nayan, mas isso é focado na educação, assim, quando falo do ensino-aprendizagem, né, da educação secular. Porque a educação cristã, na verdade, a família é responsável, igreja e escola acaba sendo parceiros. Né? Que a responsabilidade é da família, a educação cristã, né? E a gente vai ver um pouquinho lá na frente, porque na verdade assim, é um tema muito maravilhoso, é um tema que nós podemos viver, que nós vivemos isso e às vezes não nos damos conta desse ensino, desse conteúdo programático e curricular informal que nós estamos vivendo todos os dias dentro de casa, né? Eu acho muito interessante quando o professor Richard, um professor de educação cristã, ele diz assim, que muito da educação secular, consiste em ajudar as pessoas a saber o que os seus mestres sabem. Agora, a educação cristã consiste em ajudar as pessoas a ser o que os seus mestres são. É uma diferença, né? Sim. A diferença do saber e a diferença do ser.
né? Então a gente pode dizer que realmente a família, ela não é uma instituição importante aí no processo de formação cristã, ela é fundamental. Fundamental. Porque se você for analisar assim, a família é a primeira instituição que a criança participa, né? Isso. Então dali ela vai para a instituição escolar e depois vai para a instituição igreja. Mas primeiro ela participa da instituição família. Então, isso. A base é por ali. E aí a gente já emenda aqui na nossa primeira pergunta. Assim, considerando que a família é uma instituição de excelência na área da educação e educação cristã, eu queria que você mostrasse pra gente algumas razões dessa influência pedagógica, irmã Márcia. Joia, muito bem, vamos lá. Eu coloquei aqui 4 influências assim que eu quero passar bem rapidamente para que os queridos ouvintes e nós possamos realmente ter essa visão, esse outro olhar da excelência da missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Primeiro, porque realmente a família é uma instituição de excelência na área da educação cristã e também na área da educação. Porque a família, ela exerce sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos da sua vida. Então ela exerce essa influência você imagina a Liz, né? Chegou lá. Então as crianças, ela vem ao mundo em um contexto de quê? De uma família, como você acabou de comentar, né? Então é nesse contexto que as crianças, os filhos, os pequeninos, né? Eles obtêm as primeiras impressões de Deus, delas mesmas, dos outros e de todos os mundos e as pessoas que a rodeiam. E pesquisas apontam, são pesquisas, ciência, a gente fala assim de ciência, e eu gosto muito sim, dessa relação, porque na verdade a ciência acaba provando a fé, a ciência acaba sendo uma aliada ali da fé, porque as pesquisas apontam que as primeiras impressões têm um profundo impacto formativo na vida de todos nós. E nós carregamos esse comportamento inicial pro longo da nossa vida, durante toda a nossa vida, né? Então isso é muito forte. Você percebe que umas pessoas têm problemas de esquecimento, de memória, algumas outras doenças relacionadas com esse fator. Quais são as memórias que ela lembra? Quando eles eram pequenos, na infância, na adolescência, da adolescência para baixo, né? Eu já vi meus avós, alguns tios já de mais idade, pessoas assim que a gente já conviveu, que eles acabam se reportando à mãe, ao pai, ao irmão, entende? Então, essas impressões, essa influência desde pequeno é muito forte. Muito forte. E a gente carrega pro longo da nossa vida. Segundo, porque a família é um ambiente natural de afeto e de confiança. Aqui nós podemos perceber também alguns outros situações de pesquisas que estudiosos têm afirmado a importância dos vínculos de afetividade e confiança como alguns elementos muito relevantes para o ensino-aprendizagem. Então nós podemos dizer que a nossa experiência pessoal, ela pode afirmar isso, seja como nossos pais, como eu tenho minha experiência pessoal, a professora que eu mais gostava, que eu mais me identificava, pronto, era a matéria, era o conteúdo que eu mais assimilava. Eu gostava de química, matemática, física e matemática. Por quê? Porque eram sim. Sério? Daí eu fiz ciências contábeis e técnico de contabilidade para fugir de estar à frente. Acho que eu tenho de falar, olha só, como Deus muda, né? Mas porque eu acabei me identificando muito com esses professores. Então você acaba criando o quê? Esse vínculo de confiança, de afetividade, e aí você acaba esses elementos aí sendo elementos muito potenciais aí para o ensino-aprendizagem, né? Sim. E todos nós sabemos que realmente a gente acaba aprendendo com mais facilidade com pessoas com quem nós amamos, com quem confiamos, né? E por outro lado, nós tendemos a nos fechar para o aprendizado quando nós temos quando estamos sendo ensinados por pessoas que nós não temos tanto afinidade, tanto afeto, confiança, né? Então, é muito esse
precioso a gente ter. E isso acontece onde? Na família. Sim. Né? Então a família acaba sendo esse ambiente natural de afeto e de confiança, né? Um dos programas no ano 2021 nós mencionamos aí o afeto como um ingrediente indispensável, né? Porque os pais, por meio da presença, eles podem ser referência de afeto para o filho, pode tocá-los de forma diferente, e é nessa relação afetiva que são construídos ali os sentimentos de amor, de amizade, respeito, segurança, de proteção, né? E através dessa relação que se conhece a linguagem do choro. Esse choro aí, essa linguagem aí, aliás, esse choro é choro de sono, é choro de, né? A gente pode perceber, a gente pode perceber o riso, o olhar, as birras, os gestos. Então, essa relação de afeto, de afetividade, de confiança, acaba dando para nós e para os nossos filhos também nos conhecem, né? Eles sabem até onde que eles podem ir, porque eles também nos conhecem. Sim. Então, esse afeto acaba sendo esse ingrediente indispensável para realmente gerar essa confiança e também gerar ali um aprendizado muito precioso, né? Então, nesse sentido, a família ela está à frente de todos os outros agentes educacionais, seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja no cursinho, né? Então, essas instituições, né, esses vínculos de afeto, eles precisam ser criados, eles precisam ser conquistados pelo professor, pelo orientador, pelo educador, enfim. E na família, eles já existem desde a gestação, né? Já está lá. Essa é a essência da instituição chamada família, né? Mas também, por outro lado, nós sabemos que, infelizmente, nós temos algumas experiências negativas que podem fazer com que esses vínculos sejam desfeitos, né? E aí o que acontece? Necessita de um cuidado muito especial para que essas situações negativas possam realmente ser tratadas, cuidadas, perdoadas, restauradas, né? Porque isso pode gerar ali uma enorme frustração para os membros da família, seja os pais, seja os filhos, né? Uma vez que a família é um projeto de Deus, com vínculos que tem ali a base de amor, afeto e também de confiança. Então, eles precisam também de ter todo esse cuidado. E o terceiro? Qual é o terceiro? Por que realmente a família ela é realmente essa instituição de excelência aí na área da educação? Terceiro, é na família que acontece a maior parte da educação informal. Né? Lembra que nós vimos semana passada sobre a educação informal? Que a educação informal não há lugar, não há horários e não há currículos, né? Sim. E os conhecimentos, eles são partilhados em meio de uma interação social, sociocultural, né? E ele tem uma única condição necessária e suficiente, realmente, existir que saiba e quem queira e quem precisa saber. Na verdade, o que acontece? No nosso dia a dia, como pai, vivenciando qualquer situação, ali está se instalando um currículo. Em todo local acontece essa educação informal. E essa educação informal pode ser positiva, pode ser negativa também, né? É por isso, né, queridos ouvintes da Rede 316, que é uma importância muito grande nós termos um outro olhar, termos uma visão para tudo que acontece dentro com a sua família. Esse relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento de pai e mãe, de esposo e esposa, né, estar atentos. Então, tudo que vivemos acaba sendo grade curricular de ensino para os nossos filhos, como a educação informal, né? Então, nela, esse ensino acaba ocorrendo de forma espontânea, né? E os participantes, sem que às vezes esses participantes não tenham consciência disso. Então, é nesse processo
que esse tipo de educação acaba, assim, levando vantagem sobre a educação formal que acontece nas escolas. Porque nas escolas, os professores, eles precisam se desdobrar para relacionar o tema que eles estão ensinando, né? O tema que eles estão ministrando, para que possa realmente ter um relacionamento com a experiência cotidiana ali dos seus alunos, né? Às vezes eles vão lá julgar, vamos trabalhar aqui um determinado tema e equação lá de matemática. Aí ele volta lá, sabe aquela maçã que você tem 2 irmãos? Pois então, né? Vamos dividir a maçã um meio, né? Então vai jogando essa educação, esse ensino da educação formal para a informal. Por isso que não pode existir a educação formal sem a informal. E a família tem um grande privilégio disso, porque a primeira parte e a maior dela acontece informal, acontece dentro de casa, acontece nas nossas famílias. E às vezes, né, a gente não tem nem noção, nem consciência que se nós formos parar ali nos dias lá, 23 horas, fomos analisar qual foi o aprendizado, qual foi o aprendizado obtido, qual foi o ensino transmitido, né? Se a gente pudesse fazer essa autoanálise de 24 horas, né, diária ali, qual foi o aprendizado que eu consegui ministrar, né? Qual foi o ensino que eu consegui obter? Enfim, aliás, o aprendizado que eu consegui assimilar, o ensino que eu consegui transmitir, enfim, é uma reflexão muito séria que nós, como pais, nós precisamos realmente ter essa visão, esse olhar, né? Então na família a gente pode perceber que esse desdobramento aí dos professores, na família isso não precisa, porque a educação acontece na existência dos relacionamentos. Então, na verdade, somente viver. Então, olha aqui, eu sempre falo, os pai e mãe são os primeiros e os melhores professores dos seus filhos. Que responsabilidade nós temos, né? Sim. Quarto e último, por quê? A família é um ambiente no qual o aprendizado acontece, né? Nas outras instituições como a escola e a igreja, uma pessoa ela pode optar por permanecer ou não na aula se acontecer qualquer situação de desconforto. Eu tô lá na sala de aula, faculdade, eu tô lá na igreja, não tem alguma questão, mas eu vou optar por não permanecer na aula, vou optar por... É claro que as crianças não têm essa opção, né? Mas estou falando que às vezes nós podemos, assim... Essas instituições como escola e igreja, você pode permanecer ali diante daquelas... Você pode escolher, mas na família não é tão fácil assim. Porque na família, ela costuma ser realmente o ambiente inicial e o final de segurança. Até nas experiências desconfortáveis, realmente acaba gerando ali um aprendizado. Então, mediante todas essas situações, não é por acaso. A família é responsável pela educação e a educação cristã, porque ela é o ambiente mais favorável, mais propício para a realização dessa missão. Então, não foi por acaso que Deus confiou essa missão à família, à instituição chamada família. Então, primeiro, porque a família exerce a influência sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos da sua vida. Que a família é um ambiente natural de afeto e confiança. E aí fica fácil, e aí você tem a afetividade, você tem a segurança, você consegue transmitir esse ensino. Terceiro, é na família que acontece a maior parte da educação informal. Quarto, porque a família é um ambiente no qual o aprendizado é necessário, né? Então, foi por isso que o Senhor Deus olhou e o projeto dele e confiou essa grande missão, essa missão com excelência. Faltou a segunda aí, você falou a primeira, você já pulou para a terceira. Nayan. Faltou a segunda aí.
que a família é um ambiente natural de afeto e confiança. Pronto. Né? Beleza, isso aí. 3h27, deixa eu dar uma passadinha rapidão aqui no nosso WhatsApp pra ver se tem alguém aqui, irmã Márcia. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Michele, lá da PIB de Toritama, que tá acompanhando a programação da 316. Tem também o Manuel Augusto, dizendo que lá em Jardim Peri, São Paulo, tá quente, mas tá nublado, segundo ele vem chuva por lá. Maravilha! Tem também aqui a Ana Lúcia, sou esposa do pastor Erno Schmidt, ele até procurou aqui na convenção, tal, como é que é? Queria participar de um projeto, um recado aqui para nossa equipe. Ela é da Igreja Batista Central em Sorocaba, tá lá acompanhando a gente em São Paulo. Muito obrigado, viu, Ana Lúcia, pela sua companhia. Bom, enquanto a galera não manda perguntas, né? Pessoal, vocês podem ficar à vontade, não fiquem tímidos, tá bom? Mandem aí as suas perguntas que a nossa missionária Márcia tá pronta para te responder. A gente pula aqui então para nossa próxima pergunta, irmã Márcia. O seguinte: diante da visão aí do papel da família no processo pedagógico, que ela é responsável pela educação dos filhos, qual seria então aí a primeira atividade dos pais nesse processo? Muito bem. Nós vamos responder com algumas orientações bíblicas, né? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento também, né? Então, a primeira atividade da educação familiar é a instrução, ou seja, o ensino. Sim. Né? Tem muitos livros maravilhosos que nos dão tantas orientações em relação a essa instrução, ao ensino, e o primeiro deles é a Bíblia. Isso não tem erro, né? Mas o livro Instruindo o Coração da Criança, de Ted Tripp, ele apresenta um conceito bem profundo sobre instrução. E ele relaciona a instrução formativa, isso é, a instrução que a gente passa para os nossos filhos, essa instrução, o ensino, como aquela que molda as nossas crianças. Olha aí, molda, que forma, né? Eu acho muito interessante também, quando você for analisar a tradução do verbo inculcarás, lá de Deuteronômio capítulo 6, o versículo 7, tem esse verbo, né? Que na verdade acaba sendo um verbo, um comissionamento ali, uma orientação para os pais, né? Tu as inculcarás a teus filhos, né? E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Né? Então, na verdade, esse verbo aí, ele traduz a raiz, na verdade, desse verbo, ele está relacionado com afiar, aguçar ou perfurar, né? Então, dando essa ideia bem profunda de uma instrução marcante, uma instrução bem afiada, um ensino marcante, um ensino afiado realmente, que vai afiar, vai perfurar, vai aguçar, né? Vai moldar a vida dos nossos filhos. Então, na verdade, quando Deus escreveu isso e orientou isso para os pais, ele estava falando nesse sentido, né? E aí você percebe aí que também é usado aqui um ensino informal, né? E uma instrução verbal e informal, né? Que aí, olha só, e delas falarás assentado. Então, você vai falar para o seu filho, né? Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E a gente percebe que tudo isso está acontecendo na vida comum, né? No caminho, ao levantar, ao deitar, quando você estiver sentado na sua casa, enfim, olha aí, está acontecendo a instrução, a orientação, o ensino verbal e informal. Exatamente. Né? E aí a gente pode perceber, onde que está a sala de aula? Está lá na sua casa, né? Verdade. Instalou-se uma sala de aula, de uma educação, de uma instrução, de um ensino verbal e informal, mas que você não tem horários, não tem currículos, né? Não tem aquela grade curricular, agora nós vamos aprender sobre isso, mas o ensino está ali, né? E é tão gostoso falar sobre isso, porque isso nasceu de Deus.
Isso vem da visão de Deus, né? Então esse tipo de instrução, de ensino, vamos colocar aqui, ele pode acontecer em todas as ocasiões da vida. Só que existem algumas ocasiões que às vezes são muito mais oportunas, e nós como pais, nós precisamos ficar atentos, principalmente quando o seu filho faz uma pergunta, né? Principalmente os pequenos. Daqui a pouco a Lins vai chegar nessa fase, a fase das perguntas famosas. Já imagino. O que é isso? Pra que isso? O que acontece com por que aquilo? Entende? Então assim, por quê, né? E por mais que seja cansativa essas ocasiões, Nayan, pode ser realmente oportunidades gigantescas para que a gente tenha condições de gerar ali, de oportunizar ali um aprendizado. Irmã Márcia, quando a criança... Só abrindo um parêntese rapidinho aqui, esse período aí dos porquês, ele vai de que idade a que idade aí? Como é que é? Olha, varia muito de criança. Geralmente antes, algum tempo atrás, era quando a criança já estava começando a falar, né? De 2 anos e meio, 3 anos, até seus 5, 4 anos aí por aí. Hoje, eu acho que essas crianças, olha, já de 10 meses já pode ficar atento. Não, eles são muito curiosos, né? E hoje a gente percebe que eles são muito mais estimulados, né? A comunicação, né? Sim. E só que é muito preocupante isso, porque muitos pais têm deixado o smartphone, a internet responder isso. Ou, na verdade, quando eles estão o tempo todo ligados nessas orientações, nesses youtubers da vida, o que acontece? Parece que essas perguntas, elas não estão sendo muito reais, porque a verdade, eles acabam ocupando o tempo deles ali, algumas perguntas já são respondidas ali, no silêncio. Entende? Então, por isso que é importante esse estar junto, esse equilíbrio de tempo na internet, de tempo na TV, de tempo no computador, no smartphone, no telefone, enfim. A gente precisa, como pais, realmente estar muito atentos a isso. E quando surgir uma pergunta, essa é uma das famosas perguntas, porque há algum tempo atrás a gente via crianças que não estão muito acesso ao celular, eles fazem muito mais perguntas, né? É uma enxurrada de perguntas. E os pais, eles precisam estar atentos a isso, porque na verdade essas interrogações acabam sendo uma predisposição, isso é, um interesse muito grande, porque acaba despertando neles ali, mas o porquê? O que é isso? Por que aquilo acontece? Então, quer dizer, é uma dúvida. Eu gosto muito das pregações ali, lá de Atos, quando Pedro, ele fez o seu primeiro sermão pedagógico com uma metodologia incrível, porque Pedro estava respondendo à indagação das pessoas, lá ali na descida do Espírito Santo, né? Quando todos falando, cada um na sua própria língua, e todos estavam entendendo, e as pessoas ficavam com dúvidas. Por que isso? Por que isso? O que está acontecendo? Então Pedro fez o seu sermão em cima dessas indagações. Pronto. E aí ele apresentou o Evangelho, apresentou Jesus. Então, quando você tem essa oportunidade, pai, de ver o seu filho sendo despertado de uma pergunta, olha, são ricas oportunidades que nós temos de instruir, de orientar e de ensinar, e elas precisam ser aproveitadas, né? Então, o que temos realmente na nossa mente é que essa relação dessas perguntas, elas são preciosas e que despertam. Então, de não sermos, corre o risco às vezes de nós sermos tomados de uma irritação. Menino, para de fazer pergunta, né? Às vezes optamos por fugir das respostas e às vezes até calamos as crianças com algumas perguntas duras, sem sentido, e aí não vai cumprir o objetivo realmente da instrução, do objetivo. Mas que a gente tenha condições de aproveitar essas oportunidades e levar o conhecimento do Criador. Imagina, vou fazer só um exemplo aqui, Nayan. Se uma criança, se o seu filho chegar assim e apontar o dedinho para uma borboleta e perguntar assim, o que é isso? Se o pai responder, esse é um animal, é um inseto. Tudo bem, está correto. Sim. Mas
para uma boa educação cristã, isso não é o suficiente. Porque, na verdade, quando ele aponta o dedo para uma borboleta e ele vai perguntar o que é isso, mas pode desenrolar uma boa conversa ali. Exatamente. Você pode envolver vários assuntos sobre a diversidade do reino animal, a transformação das borboletas, a beleza dos animais, a beleza dos insetos, a relação entre o homem e os animais e a natureza, o modo como que o pecado afetou essa relação, como que a fé baseada em Cristo pode restaurar esse relacionamento. Sim. O que nos pode esperar da eternidade. Gente, olha só, de uma simples pergunta de um inseto ali perguntando o que é. Então às vezes, mas pode parecer muita coisa, mas ali dessa pergunta você vai conversando porque naquela pergunta você tem a atenção do seu filho, né? E é claro que um bom pai, uma boa mãe vai saber até que ponto você vai ter atenção, e a gente precisa ter muito equilíbrio nessa hora aí também, né? Mas é importante que a gente possa aproveitar sempre essas indagações, essas predisposições, esse interesse de saber algo, que a gente tenha condições de oportunizar a instrução, esse ensino cristão, que tudo está relacionado com a revelação de Deus na sua palavra, né? Então a importância da sabedoria dos pais, do conhecimento de Deus, das experiências vividas com Deus, porque se os pais não tivessem experiência, esse conhecimento, como é que eles vão compartilhar essas experiências com seus filhos, né? Então, que realmente nós tenhamos ali como pais condições de proporcionar às crianças, os filhos ali, um aprendizado que sempre esteja relacionado à palavra de Deus. Então, para quem busca, estuda, lê, que guarda no coração, que pratica essa palavra, vai saber relacionar todas essas coisas com Deus, vai saber também ter esse equilíbrio ali, né? E a palavra, eu lembro quando nós moramos 7 anos na aldeia, ali na linha internacional com o Paraguai, na aldeia Porto Lindo, né, os irmãos indígenas Guarani. E eu lembro quando nós chegamos, os nossos filhos, eles tinham medo, eles não conseguiam dormir à noite, e Felipe tinha mais ou menos uns 8 anos, Denise tinha uns 6, e eles ficavam com medo de dormir. Eu ficava lá no quarto, e aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para que eles possam perder esse medo, né? Sim. E aí eu fiquei perguntando ao Senhor, e aí Deus foi colocando assim, a palavra, né? E aí eu fiz cartazes, né? Tudo bonitinho, com os bichinhos assim, cada cômodo do nosso quarto. No quarto deles, cada cômodo da nossa casa, eu colocava versículos. E como aqueles versículos falavam com a gente. A Denise aprendeu a ler, lendo, juntando essas palavrinhas dos versículos, todos espalhados na nossa casa. Aí. E no quarto deles, eu coloquei, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3:5. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Então esse versículo ficou na mente, né? E eu sempre ia lá no quarto deles, nós líamos o versículo. Aí eu sempre colocava, antes do início do versículo, Felipe e Denise, eu me deito e durmo. Então eles liam, nós orávamos com eles, sabe? Então aos poucos a gente foi perdendo, e o Felipe depois mencionou, mãe, agora eu perdi, não tenho mais medo, e sabe, e aí a gente vai percebendo que essa segurança da palavra de Deus foi sustentando eles, foram enchendo eles de segurança, né? Então é maravilhoso quando a gente percebe que essa palavra, ela é viva e ela pode realmente trazer efeitos positivos de segurança, de proteção para os nossos filhos, né? Benção. Né? Oi? Pode continuar. Já é. Eu achei tão bonito o Dr. Ted Tripp, ele diz o seguinte, que a vida cotidiana propicia dezenas de oportunidades de relacionar as escrituras à vida. Desde a perda de uma mochila escolar até o rompimento de uma amizade e notas baixas nas provas, inúmeras oportunidades de treinamentos evaporam sem que as percebamos enquanto estamos no corre-corre diário. E é verdade, né? Às vezes nós perdemos essa oportunidade
oportunidade de treinamento, né? De trabalhar com os nossos discípulos, nossos filhos, presentes, herança do Senhor, preciosos, porque a gente acaba se apegando ali no corre-corre diário. Eu gosto muito também de algumas mensagens do pastor Israel Belo de Azevedo, e o pastor, ele fala pra gente aqui em relação, a gente está falando aqui que essa é a primeira atividade, né, no processo pedagógico, principalmente na formação da educação cristã dos nossos filhos, que esse primeiro processo aí é a educação, aliás, é a instrução, é o ensino da palavra de Deus. Mas algo muito importante também, né, aqueles ouvintes, que os pais, eles possam também ter condições de compartilhar com seus filhos as suas experiências de vida, né? Mesmo que, na verdade, são experiências vividas que são ensinos que podem realmente transmitir, pode gerar ali uma aprendizagem, né? Você não vai esperar seu filho nunca vai chegar para você, pai, agora me ensina, agora é hora de eu aprender. Né? Não vai, filhos, né? Mas a gente sempre precisamos estar atentos. Quais são as oportunidades que nós temos no dia a dia? Não deixar o corre-corre que nós estamos vivendo, seja trânsito, seja trabalho, seja agenda, seja horário, mas que a gente tenha condições de parar e refletir qual o conteúdo que nós estamos transmitindo, qual a instrução que eu estou passando para os meus filhos, né? O que eu tenho, né? Eu sempre falo que a gente vai sempre no Ministério de Capelania Escolar, na formação de novos líderes, a gente tem trabalhado isso. Você vai oferecer o que você tem, né? E também é muito importante os filhos. Nós vamos ter uma série depois só para os filhos, mas é muito importante você que é filho se deixar ser ensinado. Então, filhos, deixem-se ensinar, né? Esse coração disposto a aprender, esse coração disposto a obedecer. Isso é um presente maravilhoso que a gente realmente dá para os pais e também para o Senhor Deus, não? Então, pais que acabam se distanciando dos ensinos de Deus, acaba realmente também refletindo na vida dos filhos e na vida da família. Pais que não leem a Bíblia, que não oram, que não se preocupam, ou que talvez deixou essa agitação do dia a dia realmente tomar conta e acaba deixando por lado essa educação dos filhos. Isso é muito sério. E Priolo, ele trabalha muito nessa orientação e de resolução de conflitos, mas eu quero deixar assim para fechar essa pergunta com essa frase, com essa trechinho que ele diz, vou ler na íntegra. Ele diz assim: ensinar a Bíblia aos filhos não é algo opcional. Você recebeu a responsabilidade de ensinar as Escrituras aos seus filhos. A questão não é se você irá ou não ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, mas se você obedecerá ou não a sua palavra. Independente do que você crê ser seu papel como pai, nada que você faça para, por ou com seu filho é mais importante do que isso, de ensinar a Bíblia para eles. Isso é muito sério. Isso aí, seríssimo e extremamente importante, extremamente importante. Verdade. Bom, 3h46, irmã Márcia, tem perguntas aqui para você. Olha. A Neuraci, ela é lá de Bacabal, do Maranhão. Mandou perguntar o seguinte: Márcia, como lidar com os questionamentos dos nossos filhos quanto ao ensino escolar secular? Na verdade, quando, né, o ensino escolar secular é diferente do que aprendemos em casa. Olha, se esses ensinos forem contrários à fé, contrários aos ensinos da escolha, opção religiosa, eles precisam ser confrontados, eles precisam ser questionados, né? Talvez, não sei se é isso que ela está mencionando, mas a Constituição brasileira nos dá leis que garantem isso, tanto para professores que recebem conteúdos que eles não aquele conteúdo, aquele ensino
não vai de encontro com a sua opção religiosa, ele não vai, ele tem a Constituição que realmente trabalha em favor dele. Ele tem direito de não ensinar aquele conteúdo. Assim também são os pais. Se você tem conteúdos que não vai de encontro com essa escolha religiosa, a opção religiosa, que podem atrapalhar a questão de princípios, depois, se quiser enviar o contato dela, eu posso, ou o meu contato para ela, eu posso encaminhar algumas leis, né, que realmente trata sobre isso também, tá? Ótimo. Eu não sei se é essa área, né, nesse sentido. Agora, se for um outro conteúdo que talvez os pais não tenham conhecimento, talvez seja de outro nível de formação, né, como ajudar, nós pode recorrer a escolas. A escola geralmente sempre tem material, professores, equipe pedagógica que pode cooperar também com esse processo aí também. Eu acho que ela questionou aqui muito pela questão de repente você ensina, você dá uma educação em casa e na escola, e não sei nem se isso vem de repente, né? Não sei se foi a intenção da Neuraci perguntar isso dos professores, mas às vezes você aprende com os próprios colegas também, né? Porque tem muito isso, você ensina alguma coisa aqui e ele é influenciado pelos coleguinhas a fazer coisas totalmente diferentes e tal. Talvez, né, esteja dentro disso aí também. Por isso que é muito interessante o diálogo. Eu sempre fazia isso com os meus filhos, né? Sempre falo, como que foi a escola hoje, como que foi? Então, assim, quando os filhos têm essa liberdade de contar, de compartilhar, seja do professor, ou seja, então, porque sempre nós vamos ter situações assim, né? Sempre nós vamos se deparar com situações onde tudo que nós ensinamos, outras pessoas vão ter uma outra visão, tem professores que têm uma outra opção, tem outros, né? Então, assim, eles acabam passando isso, talvez até inconscientemente acaba passando. Mas é muito bom esse diálogo, essa educação, essa instrução diária, né? E eu sempre falava, os meus filhos chegavam em casa, mãe, olha, fulano falou isso e isso, né? Eu falei, o que você acha disso? Mãe, não é legal, tá? Eu falei, então, aí a gente vai conversando com eles, entendeu? Então, é muito importante a gente saber quais são essas orientações, quais são essas informações e realmente basear, dar base para os seus filhos. Olha, filho, essa é a verdade que nós cremos, né? Porque eles vão crescer e vão se envolver com outras pessoas, com opiniões, com escolhas totalmente diferentes da nossa, mas o que eles precisam ter é firmeza na escolha deles, né? Eu me lembro de uma vez que a gente conversou aqui numa dessas quintas-feiras, e aí a irmã Márcia falou sobre a questão de a criança ela é mais influenciada pela pessoa, pelo conteúdo que está mais próximo dela e mais constante com ela. Então, se os pais é quem mais conversam, é quem mais dão instrução, se os pais é quem são os amigos, né, mais próximos dos seus filhos, naturalmente, aquilo que vem secundariamente não vai ser influente, porque ele já tem, como a missionária acabou de falar, uma base, né? Então, quanto mais os pais estiverem perto, conversando, dando atenção, enfim, tendo um tempo de qualidade com esses filhos, naturalmente as outras coisas do mundo, né, serão pouco influenciáveis aí na vida deles. Não, com certeza. Isso acaba dando uma certa insegurança para eles, né? Isso. A Doris Lima tá aqui comentando, ela é lá deixa eu ver, a PIB em São Bento, Baixada Maranhense, no Maranhão. Doris, abraço, minha querida. Conheço. Pronto, colocou aqui. Que palavra abençoadora, querida Márcia, que sejamos como pais, bênçãos na vida dos nossos filhos. Maravilha. Tem o Toniel que fez uma pergunta aqui também. Ele fez uma pergunta grande aqui, peraí, deixa eu tentar passar para você. Ele comentou o seguinte: a escola da minha filha passou a ser integral a partir desse ano. E segundo ela nos passou ontem, não haverá mais dever de casa. Eu acredito que isso vai interferir no aprendizado. Digo isso porque quando eu via que ela estava com dificuldades em alguns deveres de casa, eu parava e ensinava. E sempre que eu apertava ela no que eu via que ela tinha dificuldades, as notas subiam bastante. Mas agora sem dever de casa, vai ficar difícil para mim ver
onde estão as deficiências no aprendizado dela. Ela tem 12 anos de idade hoje. Minha pergunta é: como agir diante desse novo cenário? Isso. Ela passou por um novo estilo de estudo. Ela estava no período, agora está no período integral. No período integral, ele tem aquela parte normal de estudos, mas depois tem outro que são, às vezes, cursos técnicos, atividades físicas, esportes, às vezes tem até espaço ali para o aluno também fazer a sua atividade, né? E então, na verdade, a filosofia da escola integral é essa, porque o aluno passa o dia todo na escola e às vezes ainda vai levar a atividade para casa, ainda acaba sobrecarregando, porque aí o aluno acaba ficando quase que 3 períodos envolvidos acaba tomando muito tempo, né? Sim. O que é muito bom, que, por exemplo, ele fez essa opção de colocar como um período integral. Então, praticamente 8 horas que a criança passa estudando, passa envolvido ali com a educação. Então, assim, então a filosofia que a educação de escola integral tem é essa, porque senão, se você vai passar a tarefa, tem muitos pais até que reclamam, outros acabam sentindo falta, né? Como o caso desse pai, assim, muito dedicado. Então, parabéns. Então, eu digo o seguinte: a orientação é essa: acompanhe com seus filhos. Você tem um momento em casa, porque vai estar à noite, né, tardezinha. O que você estudou? Você conseguiu aprender? Então, assim, vai estar junto com eles. Vamos fazer qual atividade que você faz. Hoje a internet tem muitas opções. Então, se você pega aquele tema que ela está vivendo ali, pode pegar lá algumas atividades, assim, ações que vocês podem fazer para reforçar aquele aprendizado. E até o pai fica inteirado, né, na situação ali do que está acontecendo, né? Então, assim, pode também ele lá na coordenação conversar, né, perguntar direitinho quais são os horários de estudo, o que eles fazem no outro período. É muito importante o pai também, os pais saberem quais são as ações que acontecem ali também, né? Show. O Toniel Queiroz, ele comenta, na verdade, ele faz essa pergunta e acaba também comentando aqui a pergunta que foi feita pela Neuraci. Ele diz o seguinte: o ano passado a escola começou a ensinar sobre evolução. Eu tive que pesquisar muito para refutar o darwinismo. Fiz isso durante o tempo de fazermos dever de casa. E aí ele fala que no caso a escola que a filha dele estuda, né? Ele não tinha opção, é a única opção da cidade ali para poder colocar. Mas é interessante que eu achei aqui que ele acabou achando uma forma de ter um tempo, né? Com a filha dele. Olha, isso é incrível, é lindo isso, é lindo de ver isso. São exemplos que precisam ser seguidos, exemplos de pais dedicados, que se interessam com a educação, porque a gente realmente precisa fazer isso, olhar os livros didáticos, a orientação, principalmente agora no início do ano, né? Olhar os livros didáticos que os seus filhos estão recebendo em casa. Isso. Tem muitos livros que são livros de leitura complementar, e esses livros de leitura complementar, qual é o conteúdo, qual o foco nele, qual o objetivo realmente dessa leitura? Lê o livro com seu filho. Você vai ler, também eu vou ler, entendeu? Porque você vai estar acompanhando esse processo ali de aprendizado, porque nós temos uma base, nós sabemos que os princípios e valores cristãos que nós temos, a gente está falando de educação cristã, né? E você pode perceber que na escola, na educação, pode realmente surgir situações que vão contrários a esses princípios, né? E a gente precisa ter essa firmeza. Então, parabéns por ele, porque foi lá e encontrou algumas divergências, né? E se relacionou, se posicionou, né? Muito bom. Show de bola. Agora 3h56 minutos. Eita Deus, voou o tempo, hein? Ai. Bom, irmã Márcia, é o seguinte, mediante essas orientações de que o ensino da palavra de Deus é a essência na missão da família, a responsabilidade, ela é somente dos pais? Queria que você falasse pra gente nesse último momento aqui do nosso bate-papo de hoje. Tá, joia. Olha só, se nós formos analisar que a nossa vida só pode estar bem se a gente estiver com um bom relacionamento com os nossos cônjuges, né? Com a esposa, com o esposo, com nossos filhos, com os nossos pais,
realmente a gente percebe que isso é fruto dessa essência, né? Desse desenvolvimento natural ali, desse relacionamento natural. Então, a nossa vida, você pode estar bem no trabalho, mas se você não está bem em casa, não está 100%, verdade, não é? Verdade. Não está 100%. Até sua voz fica diferente, né, não, né? Exatamente. No trânsito, enfim, a gente percebe. Se tem algo que está em casa, que você não está bem, acaba refletindo em todas as outras áreas, porque realmente é isso que nós vimos hoje, que a família é essa essência, essa base de afeto, de confiança, de afetividade, de amor, de ensino, enfim. Mas na verdade a Bíblia sabe, Deus sabia de tudo isso, as dificuldades que nós teríamos realmente de criar filhos, de educar, de instruir. E a Bíblia realmente ela tem muitas orientações para esse tempo, né? E nesse texto eu gosto muito de Paulo, quando ele escreve em Efésios capítulo 6, de 1 a 4, todas as orientações que nós podemos perceber aqui, elas na verdade são para todos da família. Inclusive esposa, esposo, os filhos, né? Então, os filhos devem ser obedientes aos pais, honrando os pais devem criar os filhos com disciplina e ensino, sem ignorar, né? O que realmente está acontecendo, então um pouco também ser rígido demais, sempre fazendo o quê? Buscando o equilíbrio. Olha só, Efésios diz, né? Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vós pais, né? Lembra lá do Deuteronômio 6:7? E tu inculcarás. E agora de novo, e vós pais. Olha aí, sempre é um direcionamento ali para os pais. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é, no ensino, na instrução, nos conselhos, nas orientações. Tem várias outras traduções que a gente pode perceber que realmente está falando no Senhor, né? Então, na verdade, se você for analisar aqui tudo que nós falamos, a educação cristã, ela não é uma missão para aqueles que estão revoltados contra Deus. Ela não é. Os filhos, servos de Cristo, eles realmente devem ser treinados para ter essa obediência leal à sua autoridade. Então, primeiramente, para nós, os pais. Então, a educação que Paulo está pensando, o apóstolo está compartilhando aqui, ela é mais prática do que teórica, né? Então ela tem essa referência com a vida, com o caráter, e não só simplesmente ali com um mero conhecimento especulativo, mas simplesmente com a ação, com a prática, né? Nayan, tem tanta orientações, na verdade, que a gente pode perceber desses versículos aqui, que dá um outro programa só para isso, né? Dá um outro estudo só para isso. Mas essa orientação, na verdade, é para todos, todos da família, seja os filhos honrando, se colocando o coração disposto a obedecer, não irritando, os pais não irritando os seus filhos, né? Então, essa ao contrário, a condição primária aí que a gente pode perceber da educação cristã é que os pais vivam essa obediência, essa lealdade ao filho, a Deus, e dediquem criar os seus filhos nesses princípios, combatendo todas as informações, todos os ensinos contrários a tudo isso, né? E que os filhos também, os filhos podem realmente obedecer os pais no Senhor. Os filhos, vamos colocar os filhos pequenos aqui, os filhos podem obedecer os pais no Senhor antes mesmo deles serem capazes de compreender qualquer doutrina. Eles podem cumprir todos os deveres infantis sobre a inspiração do Espírito de Deus, sem antes terem ouvido sobre o Espírito de Deus. E eles podem viver na luz de Deus antes de saber realmente que Ele é a verdadeira luz que vem do céu. Quando o coração dos pais está voltado ao Senhor, quando o coração dos pais está voltado à lealdade, à
a palavra, o amor a Deus, o amor à palavra de Deus e dedicando seus filhos, seja eles buscando, investigando como esse pai fez aí, né? Investigando, procurando, olha, isso diz isso, mas Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. É isso que nós temos que fazer, né? Então, Paulo, ele registra que uma criação, né, na dose certa, ele tem que existir esse equilíbrio, né? Às vezes acaba sendo até um pouco algo bem difícil, mas exige o quê? Persistência, sabedoria vindo dos pais. E por isso a gente realmente precisa ser a instrução, passar a instrução, os conselhos do Senhor, né? E a gente sabe que algumas complicações poderão vir se essa instrução não acontecer, se essas orientações não acontecerem, se a gente deixar, né? Porque aí acaba você passando umas orientações para os filhos. Você não vive. Você está dentro do seu currículo informal, verbal e informal, dentro da sua casa o tempo todo, 24 horas. Está instalada uma sala de aula, uma sala de aprendizado dentro da nossa casa. E às vezes a gente não tem consciência e a gente fica envolvido no corre-corre e não nos damos conta de que os nossos filhos estão registrando, estão captando, estão aprendendo o tempo todo. E às vezes vem um outro lá na frente, com um posicionamento, e aí acaba levando tudo aquilo que a gente passou anos e dedicando a ensinar, e aí leva os nossos filhos nessa linha. Mas precisamos realmente ter essa lealdade, essa confiança, tanto essa afetividade que nós temos para com os nossos filhos e confiança que nós passamos para ele, isso é recíproco de Deus para conosco. O nosso coração precisa estar também como pais voltado a isso. Paulo não esquece de ninguém nessa mensagem, né? Porque todos têm a responsabilidade, todos têm um papel, uma tarefa importante nesse contexto de lar. Então a verdade é que cada um sim tem algo para fazer. Então cada um tem uma grande responsabilidade. O que precisamos todos realmente, seja pais ou filhos, é ter atenção, ter amor, lealdade à palavra de Deus, à educação cristã, porque essa é a essência da família. Confiados por Deus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. 4 horas e 4 minutos. 4 horas e 4 minutos. Como a gente sempre fala, né? O horário voa e a gente fica com vontade de saber mais, de conversar mais sobre o assunto. É verdade, né? Mas a gente não consegue. Muito bom, né? Só um comentário aqui rapidamente da Neuraci. Ela fala o seguinte: uma família bem estruturada dentro da palavra e fundamental nesse século, graças a Deus pela nossa fé no Cristo vivo. Obrigada, Márcia. Amém. Você é a pessoa e a abençoada com a 316. Isso Amém. Aí. Glória a Deus. Show Glória de bola. a Deus. É isso aí. A gente tem que estruturar mesmo, não tem jeito. Tem que estruturar a nossa família na rocha mesmo, com a rocha que é Jesus, com a palavra de Deus. É isso aí, não tem outro caminho. E olha, quando você começa a ler a Bíblia, você começa aquela mensagem vai invadindo o seu coração, vai enchendo o seu coração de esperança, de expectativa, e você quer compartilhar isso para todo mundo. Verdade. Você quer ver que as pessoas que você mais ama, mais próxima, realmente também sintam esse amor, sintam-se essa segurança, né? Essa estabilidade que vem da palavra de Deus, né? Ele é maravilhoso. Bom, irmã Márcia, muito obrigado mais uma vez, tá? Seja querido, sempre bem-vinda por aqui e deixe suas considerações finais aí, lembrando que quinta-feira a gente tá aqui de novo, né? Se Deus nos permitir. Maravilha, meu querido. Olha, eu só vou terminar aqui. Diz que um certo menino, acho que eu já falei isso aqui, mas eu sempre acabo me lembrando que um certo menino uma criança encontrou um livro empoeirado na estante da sua casa. Enquanto ele tava brincando lá com o carrinho, né? Aí saiu, pegou o livro na mão, saiu correndo, levou lá pra mãe e perguntou: mamãe, esse livro é o livro de Deus? Sim, meu filho, é o livro de Deus. Aí o molequinho respondeu assim: por que a gente não devolve pra ele? Porque nós não usamos. Eita. Né? Olha.
Ai, meu Deus, que os nossos filhos, os nossos netos nunca cheguem para nós e fale isso, mas que eles possam realmente olhar para nós e ver o amor que a gente tem por Deus, o amor que a gente tem pela palavra de Deus, né? E essa palavra vai trabalhando, vai moldando a gente também. Não só molda a criança, mas molda o nosso coração, as nossas ações. Nossa, eu errei, falei nisso, mas Deus, me perdoa, me dá sabedoria para acertar, para continuar na caminhada, e assim vai. Né, Nayan? Isso aí, amém. E semana que vem, o que nós temos para semana que vem? A semana que vem nós vamos trabalhar formando filhos seguros. Olha aí. Formando filhos seguros. Formando filhos seguros. Beleza. É isso aí. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.